nós falaremos sobre vendas. Mais especificamente, sobre a implantação de marketing e vendas. Se nós queremos vender, nós precisamos de gerar demanda, né? Tem mais gente aqui entrando, vamos lá. Se nós queremos vender, nós precisamos de gerar demanda. Então é impossível nós falarmos de vendas se nós não falarmos também de, obviamente, marketing, porque quem gera a demanda para nós é marketing. Giovanni, muito boa noite, prazer, Danilo, tudo bem? Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Danilo. Tudo bem? Prazer conhecer você, Giovanni. Maravilha. Show de bola, vamos falar de vendas. Comecei aqui a introduzir, Giovanni, com o Oséias, com o Vitor, enfim, falando sobre a relação do que, quando nós vamos falar de vendas, é impossível nós falarmos de vendas, ou ao menos nós não deveríamos falar de vendas, se nós também não falássemos de marketing, tá? Porque o marketing é quem gera a demanda. Marketing e vendas não é clichê, ou melhor, até é um clichê, mas é um fato, devem andar de mãos dadas. É fundamental que ambos andem de mãos dadas. Então, assim, eu não quero falar, tá, Oséias, Vitor, Giovanni, todos os demais que irão assistir posteriormente essa mentoria gravada, sobre o que o mercado fez. Eu quero falar para vocês sobre o que nós fizemos na Mazuquim. Eu acredito que é melhor, como nós já temos 14 anos de expertise implantando marketing e vendas para as empresas, estruturando o time comercial, nós falamos da nossa própria experiência, né? A partir desse momento, então, tem mais algumas pessoas querendo entrar aqui, deixa só um minutinho aqui. Eu vou deixar como liberado, que aí aqui quem quiser entrar, já entra direto. Bom, deixei aqui como liberado e quem for entrando pode ir entrando. Então o que nós vamos debater? Nós vamos debater sobre um processo, uma metodologia que nós criamos chamada IMV, que é Implantação de Marketing e Vendas, aonde faz com que Giovanni, Oséias, Vitor, hoje mais de 400 empresas utilizam essa metodologia. Então é uma metodologia validada, uma metodologia que funciona. E conforme eu disse anteriormente, ela serve para a gente poder integrar. Nós vamos integrar os processos de marketing com os processos comerciais. Durante toda a minha apresentação, durante todo o nosso engajamento, nosso bate-papo, claro que eu vou convidar vocês para vocês poderem participar, contra-argumentar, perguntar, questionar, mas vocês vão observar que durante toda a narrativa, todo aqui o histórico que nós estivermos trazendo, eu vou falar de marketing e também de comercial, mas também de marketing, tá? Porque aquilo que eu disse e repito desde o início, não tem como nós falarmos de um sem tocar no assunto do outro. Obviamente que, para que nós tenhamos o início, meio e fim, nós vamos trabalhar com os slides, mas a nossa reunião, a nossa mentoria, ela é livre. Então é muito legal que vocês, de fato, mantenham as câmeras abertas. Vai perguntar, só clicar lá na mãozinha e eu já libero para você poder perguntar, para a gente poder conversar, para que nós possamos nos conectarmos. Antes de nós falarmos sobre IMV, antes de eu apresentar para você essa metodologia que nós criamos aqui dentro da Mazuquim e que é utilizado por mais de 400 empresas, nós antes iremos introduzir, obviamente, algo maior do que marketing e maior do que comercial, que é a empresa em si. Antes só de falar da empresa em si, junto comigo está o Carlos, que é o nosso gerente comercial. Por gentileza, Carlos, coloque seus credenciais. O Carlos vai nos ajudar bastante aqui durante o nosso engajamento. Olá, muito boa noite a todos. Me chamo Carlos Ferreira, gerente comercial aqui da Mazuquim. Primeiramente, é um prazer poder ter essa noite com vocês, compartilhar esse 14 anos de experiência que nós temos, tá? Então, por favor, fiquem à vontade, interajam, perguntem, participem, tá? Sejam muito bem-vindos. E bora lá, né? Vamos lá então, vamos contextualizar. O que é uma empresa? Pô, Denilson, vai me perguntar o que é uma empresa? Eu vim aqui para mim, de repente, poder falar de processo comercial. No máximo ali, o processo de marketing para poder gerar demanda para o comercial. Não quero falar, eu não vou fazer concurso, né? Por que eu quero falar sobre o que é uma empresa? Porque nós temos que entender que se eu vou falar de marketing, se eu vou falar de comercial, estes dois aqui nada mais são do que setores que compõem um todo. Esse todo
chamado empresa. Então é importante que nós tenhamos muito claro, Vitor, tenhamos muito claro, Oséias, o que é essa tal empresa. Por exemplo, a Mazuquim é uma empresa. E o que é isso? Então eu pergunto para vocês, devolvo a pergunta para o Giovanni, para o Vitor, para o Oséias, enfim. Gente, o que é uma empresa? Acredito que seja uma organização completa por pessoas e processos. Legal, legal. Voltada para obter lucro. Legal. Muito boa, muito boa. Os caras estão feras demais. Olha só a definição de empresa. Vocês são feras. Uma empresa é um conjunto de processos sendo executados por uma ou mais pessoas. Uma pessoa pode ser uma empresa de uma pessoa? Claro, pode ser. A empresa ela pode começar com uma pessoa. Né, Giovanni? Né? É uma empresa formada pelo Giovanni. O Giovanni é uma empresa, mas o Giovanni ele tem a ambição, né, de fazer o business dele evoluir, fazer o business dele crescer e daqui a pouco ter, entre aspas, tá, mais um Giovanni, daqui a pouco o terceiro Giovanni, o quarto Giovanni. Seria lindo, né? Se fosse Ctrl+C, Ctrl+V, não é verdade? Não seria lindo isso, mas não é tão assim, né? Mas enfim, empresa o que é? Uma empresa é um conjunto de processos sendo executados por uma ou mais pessoas com o objetivo de gerar, conforme inclusive o Giovanni colocou, valor econômico ou na verdade, impacto social. Então eu posso ter uma empresa sem fins lucrativos. Ela continua sendo uma empresa? Continua. Porque nada mais são do que esses processos e pessoas precisando de realizar esse processo. Eu posso ter uma empresa eu posso ter uma empresa cujo meu objetivo principal e meu objetivo final é, por exemplo, ajudar uma categoria de pessoas. Né? Uma ONG, por exemplo. Logo, então, é uma empresa, mas sem essa relação de visar a lucratividade. Então, isso é uma empresa. Quando nós falamos sobre processos, para ficar bem claro, inclusive, porque aqui, possivelmente o Vitor, o Oséias, o Giovanni, quem está aqui comigo agora, vocês já responderam, inclusive, o que é uma empresa. Então, talvez vocês já saibam perfeitamente o que são processos. Mas vai que quem está assistindo posteriormente gravado essa mentoria não saiba o que são processos. Não vamos deixar essa pessoa ter que ir lá no Google pesquisar o que são processos. Vamos falar aqui. Então, Vitor, vou chamar o Vitor para a conversa. Me fala, por exemplo, um processo que existe dentro de uma empresa qualquer. Um processo? É um processo. Por exemplo, a fabricação de algo que eles fabriquem, de um produto que eles fabriquem, isso tem que ter um processo para ele ter um padrão para ser fabricado. Tem que ter os steps, né, Vitor? Passo 1, passo 2, passo 3. Se eu, por exemplo, tenho uma escola física e vai chegar o pai com um possível aluno nessa escola, qual que é o processo? O processo é alguém lá na frente da escola recepcionar. Olá, boa noite, tudo bem? Prazer, é o Danilo. Vem aqui conhecer a nossa escola, né? Ou até mesmo primeiro. Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Danilo. Qual é o seu nome? Ah, o meu nome é Vitor. Qual é o nome dele? Ah, o nome dele é Giovanni. Ai, que legal. Vem aqui, gente, conhecer a nossa escola. Ou seja, o que eu estou falando? Existe um processo que é o processo de atendimento. Depois que eu mostrei a escola para essa pessoa, o que eu posso, e talvez faça sentido fazer? Eu vou colocar essa pessoa até uma sala de atendimento. E depois que eu vou fazer? Eu vou apresentar os cursos que eu tenho, mas antes eu vou fazer uma sondagem. O que de fato essa pessoa ela precisa? Ou seja, eu tenho uma sequência de etapas que eu preciso de realizar. Só que essa sequência de etapas que eu realizo, quem é que realiza? É um ser humano. Hã? Então, por isso que quando nós falamos de empresa, nós falamos que são os steps, são essa sequência de etapas com pessoas realizando essas etapas. É claro que o Giovanni pode levantar a mão dele, o Oséias, e falar assim, mas hoje tem inteligência artificial que realiza parte desses processos. Perfeito, também tem. E por isso que, inclusive, hoje nós conseguimos automatizar muita, entre aspas, coisa dentro do nosso negócio. Mas fato é que, ainda hoje, gravo esse vídeo aqui em 2024, dezembro, quase que, se não todos os processos dentro de um negócio, seja um processo fabril, como o Vitor ali colocou no exemplo, seja um processo de atendimento, como eu dei como exemplo, ainda precisa de ser humano. Talvez daqui a alguns anos, de fato, muitos processos sejam feitos até por IA.
mas ainda hoje nós precisamos desses seres humanos realizando. Então o processo, pode falar, Vitor, fica à vontade. Inclusive, Giovanni, perdão, pode falar. tranquilo. Inclusive, eu acredito, por mais que se avance em termos de automatizar, de colocar inteligência, em algum momento você tem que ter alguém no processo para dar nem que seja um clique nessa inteligência, no momento ou outro, ou avaliar algum resultado que essa inteligência vai produzir. Então, por mais que se reduza a quantidade de pessoas no processo, por causa da inteligência, essa condição humana vai ter que estar para operar a inteligência em algum momento. É uma relação que nós falamos muito, que os profissionais, eles não perderão seus empregos, eles só mudarão os seus empregos. Nós teremos pessoas muito mais analistas, muito menos apertadores de botões. Mas na verdade, gente, isso não é agora com a IA, é desde sempre. Na Revolução Industrial, por exemplo, foi assim, né? Então é só mais uma revolução que nós estamos passando. Mas para nós não fugirmos da nossa pauta, entendemos, contextualizamos e ficou claro que é empresa. Mas até então não tem nada que eu, Danilo, Giovanni, o Vitor, o Oséias, o Carlos, Gustavo, qualquer outra pessoa que esteja assistindo esse conteúdo gravado possa aplicar na sua empresa. Por enquanto eu não disse nada que realmente vai mudar o cenário do seu negócio. Mas fica aí, calma que nós vamos falar. Nós vamos entrar nesse assunto, nós vamos entrar nesse mérito. Por que existem empresas que prosperam enquanto outras empresas quebram? Qual que é a diferença? O porquê que eu tenho uma empresa aqui, que ela está na lista da Forbes, como uma empresa que está valendo 1 trilhão, e eu tenho outras coitadas e a maioria, né, que não dura nem os primeiros 2 anos e meio. Isso são dados de Sebrae. As empresas, por exemplo, em Brasil, a maioria, quase não, é mais de 70%, não duram 2 anos e meio. Elas quebram. E por quê, gente? Antes de passar aqui o slide, quer me ajudar? Quem quer falar? Acredito que seja por falta de processos, Oséias disse. Então já vou passar aqui. Em resumo, as que prosperam possuem processos bem claros, validados e com as pessoas certas realizando os processos certos. Vamos imaginar o seguinte, vamos pegar o mesmo caso que eu expliquei para vocês do possível aluno que chegou na escola. O Vitor, imagina que você vá com uma escola, tá? Você vai se matricular uma universidade. Você vai se matricular, para você mesmo. Aí você chega nessa escola, você entrou lá na universidade, e aí você observou que um colaborador olhou pro outro e falou, e aí, é você? Sou eu? E aí, quem é que vai? E aí? Aí decidiram lá depois entre eles quem é que vai, aí falou assim depois pra você, o que você deseja? Você concorda comigo que só esse primeiro impacto, essa primeira impressão, você já vai remeter a falar, pô, esse curso é uma porcaria, essa faculdade não deve ser boa não. Né? Já coloca em xeque, em dúvida, a qualidade do produto final dele. Por que coloca em dúvida? Por que coloca em xeque, né, Vitor? Por que todos os demais aqui? Porque não tem processos bem estabelecidos e as pessoas certas para realizar esse processo. É a mesma coisa que... Vamos pegar aqui um caso do Giovanni. Giovanni, fala para mim, qual que é a sua empresa? Qual que é a área dela? Trabalhando com desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal, né? Então vamos imaginar o seguinte, tá? No desenvolvimento pessoal, acredito eu, então, primeiro que você precise, antes de começar o trabalho, fazer uma sondagem, entender o histórico dessa pessoa, o comportamento, aonde essa pessoa quer chegar, enfim, tem todo um mapeamento que você faz dessa pessoa. Então você tem que ser uma pessoa analítica, você tem que ser uma pessoa empática, para que você consiga compreender aonde o Danilo ele quer chegar e como você vai ajudar o Danilo. Isso dentro do trabalho de desenvolvimento pessoal. Agora imagina que você trabalha junto com um outro companheiro. Vamos chamar esse companheiro, vai ser o Oséias. Você e o Oséias são sócios, tá? E o Oséias, ele tem uma dificuldade enorme de lidar com pessoas. Gigantesca. Será que o Oséias, executando esse trabalho inicial de mapeamento do público, ele é a melhor pessoa para isso? Ele é a pessoa ideal? E aí, Giovanni? Eu acredito que nesse ponto não. Por causa desse primeiro contato e você mencionou da empatia, né? Teria que ter uma pessoa nessa ponta do processo, não com esse perfil, por assim dizer. Acho que seria isso. Nós precisaríamos de uma pessoa nessa etapa do processo, conforme nós colocamos, uma pessoa que gostasse de ser humano, que fosse empática, que fosse uma pessoa também analítica, que conseguisse, através dos sinais, compreender melhor qual é o perfil daquela pessoa ao qual está conversando, que conseguisse, com poucas palavras, perguntas, compreender melhor o perfil da mesma para entender qual é a solução que de fato essa pessoa ela precisa.
em que momento da vida ela está, e inclusive se tem poder aquisitivo ou não para poder adquirir essa solução. Agora, uma pessoa que não tem o trato, né, não consegue ter a afinidade com o outro, o que vai acontecer? O Giovanni ele pode estabelecer o melhor processo do mundo. O Giovanni ele pode estabelecer, Oséias, as melhores perguntas, as perguntas que mais engajem, pelo melhor formato possível, né, de comunicação. O processo está perfeito, mas é a pessoa errada realizando esse processo. E o inverso também é recíproco. O Oséias ele começou agora nessa área, Giovanni. E aí você falou assim, Oséias, tô felizão, minha empresa começou a crescer. Vem aqui trabalhar na minha empresa. Começa, só vai. Tá aqui o WhatsApp, só vai. Será que o Oséias ele vai conseguir realizar com perfeição o trabalho dele? Será que o Oséias ele vai conseguir entender que o Vitor ele é o perfil de fato de cliente ideal para vocês? E o que o Vitor ele precisa para poder se desenvolver? Se não tiver um processo claro, ele não vai conseguir fazer com que isso aconteça. E a partir do momento que você ou tem a pessoa errada realizando o processo certo, ou tem o processo errado, a pessoa certa realizando, o resultado é o mesmo. Que é não conseguir vender, ou que é não conseguir entregar um bom produto, não conseguir entregar uma boa solução. Em resumo, então, algumas prosperam e outras vêm à falência por causa disso, porque não tem processos bem estabelecidos, claros, e não colocam as pessoas certas. Principalmente quando uma empresa está crescendo, nós costumamos colocar o quê? Muito família, né? Não é assim no Brasil? Ah, olha, eu vou conseguir pagar só R$ 1.600. Ninguém vai querer trabalhar por R$ 1.600. Ah, mas tem o meu primo, que ele consegue, tem o fulaninho de tal. Só que aí é que está o grande problema. Aí é que está o problema em você talvez colocar a pessoa errada num processo que ele até foi bem estabelecido. A depender da sua empresa, o processo que você criou ele é um processo complexo. Será que uma pessoa, como o primeiro emprego dela, por exemplo, ela tem 18 anos de idade, será que ela vai conseguir realizar esse processo da melhor maneira possível? Eu vou dar um exemplo de Mazuquim na assessoria, gente. Nós conversamos o tempo inteiro com empresários. Se eu trouxer uma pessoa com 18 anos, não estou falando exatamente em si da idade dela, estou querendo associar a idade com a experiência da mesma, que nunca trabalhou, que não sabe, por exemplo, a diferença de CAPEX e de OPEX, que não sabe o que é uma LTV. Que quando o cliente for para a reunião, Vitor, ele falou assim, minha LTV está muito baixa, e eu preciso de ajuda para poder aumentar a minha LTV. Essa pessoa, caraca, o que é isso? Não tem entendendo nada que você está falando. Que não sentiu na pele o que é ter uma empresa sem processo comercial bem estruturado. Se você traz esse perfil, por mais que você tenha o processo bem definido, de como, por exemplo, fazer uma reunião com esse perfil, mas colocar a pessoa errada, não vai dar certo. Essa pessoa não vai conseguir conectar. Essa pessoa ela não vai conseguir fazer com que no final a ação de valor principal, a resposta que todo mundo quer ouvir, que é o sim, aconteça. Você sempre vai pagar, Giovanni, Vitor, Maílson, de alguma forma. Ou você vai pagar em dinheiro, ou você vai pagar com tempo quando você contrata um profissional. O que faz mais sentido para o seu negócio? Pagar em dinheiro ou com tempo? Faz sentido o que eu estou falando? Pagar Sim. com dinheiro é o quê? Profissional mais validado. Porque o teu processo exige isso. E pagar com tempo? Contratar profissional novinho. Talvez o teu processo permita isso também. Você tem que avaliar. Mas fato é que não vamos nem entrar tanto nesse mérito aqui. Vamos só primeiro definir que, beleza, então, entendemos. Para que eu tenha uma empresa que ela possa dar o próximo passo, para que eu possa ter o meu segundo colaborador, meu terceiro colaborador e muito mais do que isso. Para que eu possa ter mais dígitos no meu faturamento, mais do que isso. Para que eu possa ter mais dígitos na minha lucratividade líquida, eu preciso de ter processos bem estabelecidos e buscar trazer as pessoas certas realizando estes processos. Até aqui estamos na mesma página? Tranquilo, beleza? Carlos, toda vez que você quiser complementar, complementa. Porque aqui, daqui a pouco nós vamos entrar de fato onde eu quero, que é onde o tema da nossa conversa, que é falar sobre vendas, né? Se tivéssemos que eleger somente um conjunto de processos como o mais importante de uma empresa, de qual setor seria? Seria do setor comercial, obviamente. Porque o Giovanni, ele é o melhor desenvolvedor de pessoas do mundo. Só que se ele não tiver pessoas para desenvolver, não adianta nada. O Vitor tem a melhor empresa, processo fabril do mundo.
mas se não tiver peças para ele poder fabricar, ou seja, clientes fazendo pedido para ele, não adianta nada. É do Barzinho do Zé as maiores empresas do mundo. Se não vender, quebra. Não é isso? Ou eu estou errado? Se não vender, quebra. A partir desse momento, então, aí nós introduzimos o comercial. Vamos falar de comercial. Bora falar de vendas. É o assunto que mais deveria ser debatido numa empresa. Vendas é onde deve se concentrar a maior parte da nossa energia. A nossa energia deve estar nas vendas. A venda deve ser o ponto central da empresa. Tem muita gente, e eu sei que muita gente vai discordar de mim ao assistir, talvez algum de vocês aqui, inclusive na reunião, e eu não tenho problema nenhum de discutir sobre isso. Mas na minha concepção, primeiro vem vendas, melhoria de vendas, depois de produto. Primeiro eu melhoro o processo de venda, para depois eu pensar em produto. Sabe por quê? Vou falar, por exemplo, dos meus negócios. Vou falar só da Mazuquim, não vou nem falar da Thaídes ou de outro. Vou falar só da Mazuquim. Uma boa parte do meu negócio, para ele melhorar, sabe, Maílson? Eu preciso de tecnologia. Eu preciso de programador. E programador bom. Programador bom custa caro. Então eu preciso do quê? De ter dinheiro. Mas eu só vou ter dinheiro se eu vender. Por isso que eu canalizo primeiro os meus esforços na venda, para depois eu buscar melhorar, obviamente, todo e qualquer setor restante do meu negócio. E vocês tendem a observar, eu convido vocês, analisa, vai em influenciadores da internet, a galera que fala de negócio, etc. Vê os melhores, mas assim, não o cara ficou bem sucedido que ele tá falando de como aprender e como que você deve vender, como você deve gerir o seu negócio. Dá uma olhada em realmente quem tem um track record, quem conseguiu construir uma empresa e fazer essa empresa rampar. Geralmente essa pessoa, ou ela tem um perfil de venda, ou ela é associada, Giovanni, com alguém que tenha esse perfil de venda. Se você não tem esse perfil ou não se associa com um outro que tenha esse perfil, é muito mais difícil o seu negócio ele ser um negócio que prospere, principalmente rapidamente. É muito mais difícil. Eu tenho um perfil muito mais tecnológico, eu sou muito bom na tecnologia, mas eu odeio vender. Não sei vender, tenho raiva de quem sabe. Dificilmente seu negócio ele vai dar o próximo passo. Por quê? Porque para você poder implantar mais tecnologia e fazer essa ferramenta maravilhosa, disruptiva, que tanto você quer, é dinheiro, parceiro. E sabe qual é o doce da criança adulta? Sabe qual é o doce da criança adulta? É dinheiro. O doce da criança adulta é dinheiro. Você precisa de pagar bem para o seu colaborador, para que esse colaborador seja um bom colaborador, para que tenha as skills que você precise, para que então faça o seu negócio prosperar. Venda, venda, venda. De novo, venda. Tem que vender. Então se nós vamos, se venda é tão importante assim, bora lá. Como o setor comercial deve ser estruturado? Bora entender os processos deste setor usando o modelo IMV. Poderíamos falar de outros modelos? Existem vários, Giovanni, Vitor, Zé, Maílson, Gu, Carlos, não é? Existem vários processos. Desculpa, metodologias. Só que eu vou falar da que eu fiz, da que eu uso, tá? Que é a que nós criamos aqui dentro da Mazuquim. Porque eu posso falar com propriedade. Nós temos até um sistema que a gente criou só para essa metodologia. Ô Carlos, vamos falar então de IMV? Bora lá? Vamos pro próximo slide? Vamos, agora. Então vamos lá, vou introduzir aqui, aí o Carlos vai contextualizar pra gente. Plantação de marketing e vendas. Ao colocarmos o comercial no centro, isso nós já entendemos que ele tem que estar no centro de tudo, começa-se pelo comercial. Se eu tenho uma empresa de brindes personalizados que faz squeeze, há uma empresa de ar-condicionado, há uma empresa de maquiagem, é comercial. Uma empresa de desenvolvimento humano, uma empresa que vende software, comercial centralizado. Entendemos isso. Quando se entende isso, aí nós temos ali. Ao colocarmos o comercial no centro, devemos entender quais são os setores que alimentam e retroalimentam este setor. E o marketing é o principal setor de alimentação do comercial. Logo, então, é fundamental que consigamos estruturar o comercial a partir do marketing. Porque também não vai adiantar o Vitor ser... o Vitor é muito bom em vendas. Chegou uma pessoa perto ali do Vitor, já está assinando. A pessoa se aproxima... Sabia, Giovanni? A pessoa se aproxima do Vitor já falando sim.
Meu, cara, ele chama a venda. É top. Mas se o Vitor não tiver pessoas chegando até ele, não vai adiantar de nada. Concorda comigo? Então o marketing, ele vai atrair essas pessoas. Então vamos começar a estruturar o nosso time comercial agora? Vamos começar a estruturar nossos processos? Começaremos a partir do marketing. Vocês vão observar que agora, eu e o Carlos, nós vamos apresentar para vocês 6 etapas. É metodologia. 6 etapas. Serão 6 etapas que nós vamos apresentar. Nessas 6 etapas, você vai estruturar o seu processo de vendas. A começar pelo marketing. Carlos, vamos lá, para eu tomar água aqui, ó. Fala pra gente. O primeiro, que é o quê? O público-alvo que irei conversar. Primeiro, entendermos quem é o nosso público-alvo. Não apenas quem quer comprar de você, mas quem realmente é o seu público-alvo. Quem é o seu real público-alvo? Não é apenas uma pessoa que quer comprar um desenvolvimento pessoal, mas é quem está disposto a pagar o preço do Giovanni. Não é quem está disposto apenas a comprar um produto do Oséias. Se o produto do Oséias custa R$600, vem uma pessoa, olha, eu tenho R$150. Ele não é o seu público. Primeiro, deixaremos de prestar qualquer atendimento? Não, lógico que não. Mas temos que pensar também como empresários, no doce do adulto. Não adianta o trabalho do Oséias ser R$600, ele comercializar por 150. Então ele deixou de ser um comércio para ser uma instituição filantrópica, por exemplo, e não é o nosso intuito. Então, entender quem é o nosso público, toda a parte comportamental, os termos, o comportamental do nosso público. Esse estudo a fundo é que nos dará todo o direcionamento dos próximos passos. Então é isso, né? Se eu quero estruturar um processo comercial, primeiro eu tenho que entender com quem que eu vou dialogar. Qual que é o meu público? Eu entendo que parece chover no molhado quando nós falamos estabelecimento de público. Mas por que tanta gente faz errado? Por que tanta gente, inclusive, eu posso falar com muita propriedade, né? Dentro da Mazuquim, na parte de assessoria, brifa a empresa de forma errada. Ah, meu público olha, qualquer pessoa do Brasil, homens ou mulheres, qualquer um pode comprar meu produto. Já na hora que fala isso, meu Deus, não é qualquer um que compra o seu produto. Com certeza tem o público correto. Então tem que se definir qual que é o seu PCI, qual que é o seu perfil de cliente ideal. E a partir do momento que você define o seu PCI, e como na verdade você define o seu PCI, é através de características e comportamentos de pessoas que tendem a comprar a sua solução. Então, se eu estou falando vamos pegar aqui no caso do Giovanni, que ele falou de desenvolvimento pessoal. Poxa, desenvolvimento pessoal, quem é que vai atrás do desenvolvimento pessoal? Será que uma pessoa, por exemplo, que vai fazer transição de carreira, ela quer um desenvolvimento pessoal? Faz sentido para ela? Possivelmente sim, porque ela está no momento ao qual ela está em transição de carreira, ela quer algo diferente na vida dela. Aí você começa a pensar, geralmente quantos anos tem uma pessoa que vai fazer uma transição de carreira? Tem geralmente ali a faixa etária, e geralmente são mais o que? Homens ou mulheres? E as pessoas que tendem a fazer transição de carreira é nível Brasil, é nível regional, geralmente essas pessoas elas pesquisam durante o dia, elas fazem na verdade quais atividades? As pessoas que estão dentro desse momento, que estão em transição de carreira, aonde que elas estão? Onde que elas estão depositando a sua energia? Isso daqui é o quê? Estabelecimento de público-alvo. E, inclusive, nós observamos aqui, quanto mais informações souber sobre o seu público-alvo consumidor, maiores serão as suas possibilidades de criar uma promessa que se conecte com ele. Porque eu estabeleço o público-alvo para quê? Para eu conseguir fazer a segunda etapa do IMV, que nós vamos verificar daqui a pouquinho. Se eu não souber com quem eu vou conversar, tá tudo errado. Exemplo, eu vou chegar no Vitor e vou falar assim, Vitor, olha, para você poder, Vitor, eu quero muito que você faça determinada tarefa para mim. Se você fizer essa determinada tarefa, eu vou te dar tal coisa. Vamos imaginar, inclusive, para poder ficar mais factível, que eu vou pagar financeiramente, tá? Vitor, se você amanhã fizer o item X, eu vou dar X reais para você. Só que o que motiva o Vitor não é dinheiro. Se o que motiva o Vitor não for dinheiro, a tendência dele falar, Danilo, não posso, Danilo, não vou,
é muito grande. Quando eu defino o público-alvo, eu também tenho que entender o que motiva, o que faz essa pessoa ir adiante. O que faz essa pessoa ir adiante? Quais são os medos dessa pessoa? Quais são os receios que ela tem? O que ela quer conquistar? Se nós estamos falando de uma transição de carreira, o objetivo final não é a transição da carreira, ou é? Não é, você pode ter certeza. Ou essa pessoa ela está viajando demais, ela quer mais liberdade de tempo. Ou essa pessoa ela está procurando mais dinheiro, ela quer liberdade financeira. Tô certo ou tô errado? Então o Giovanni, eu estou dando só o exemplo do Giovanni, mas inclusive outros quiserem se posicionar e falar dos seus negócios, fala. O Giovanni, o que ele entrega é o meio, não é o final. Ele entrega um meio, não o final. Só que todo o trabalho do Giovanni, quando ele for estabelecer o público-alvo, para ele depois criar a narrativa dele, terá que ser no objetivo final. Porque o Danilo, para desenvolvimento pessoal dele, ele não quer isto. Eu não quero contratar o Giovanni como meu coach, eu não quero contratar o Giovanni para poder me desenvolver pessoalmente. O que eu quero é, talvez, mais liberdade de tempo, o que eu quero é liberdade financeira. Então eu falo do objetivo final. Ai, Danilo, mas isso daí está envolvido com o público-alvo? Total. Pensa sempre assim. Sempre lembre disso. O que vai fazer com que essa pessoa realize, dê o próximo passo, avance no meu funil? A partir desse momento você desce um pouquinho, você compreende as características, os comportamentos dessa pessoa, e então você consegue ir para a próxima etapa, que é a criação de storytelling. Hoje em dia, se vende com storytelling, não é assim? Né? Hoje em dia tem que ter storytelling para poder vender? Não, não é hoje em dia, desde sempre. Desde sempre, para você poder vender em maior quantidade, sem suar demais, sem ficar brigando por preço, é história que você tem que contar. Então, entenda o que eu estou dizendo aqui. A primeira etapa que nós temos que fazer é definir o público-alvo. Depois que eu defino o público-alvo, eu defino qual é a história que será contada para ele. Ai, Danilo, mas eu vendo celulares. Eu não vou simplesmente ofertar o meu celular? Não faça isso. Você pode só ofertar o seu celular. Dê tanto por tanto. Não é assim que funciona? Black Friday. Hoje está mais barato. Não é assim que funciona? Agora, se eu contar para vocês uma história e dentro dessa história eu conectar vocês dizendo o porquê que eu me tornei uma empresa, uma loja de vendas de celulares, eu tenho absoluta certeza que a partir do momento que eu contar essa história para vocês e vocês se conectarem comigo e nós gostamos de ouvir histórias, vocês estarão muito mais dispostos a pagar um valor maior para comprar comigo do que para comprar o mesmo celular com Oséias. Então, nós temos que entender que é muito importante no nosso processo comercial a criação de um storytelling. Quando nós começamos a falar, há mais ou menos 5 anos, eu estava numa situação muito difícil. Eu não sei se você já se deparou com isso, mas se aconteceu na sua vida isso também, mas eu estava num emprego onde eu estava muito triste, infeliz. Eu não gostava de ir para lá. Eu me lembro muito bem quando eu tinha que pegar aquele ônibus cheio, lotado, sem motivação nenhuma. Estou contando uma história para vocês. Mediante essa história que eu for contar, eu tenho que agora conectar o meu produto, vocês entendem? E aí eu fiz tal coisa. É a jornada do herói, gente. Tem nome pra isso, é a jornada do herói. Agora virou a chave. Mas quando eu comecei tal, eu resolvi parar com tudo. E desenvolvi um método. Eu parei com tudo e fui morar em X local. E lá eu consegui desenvolver, vocês entendem? E aquela pessoa que também pega o ônibus, também é lotado o ônibus, também soa pra caramba no ônibus, ela se conecta, porque ela se vê. E aí você foi um cara que conseguiu criar algo que soluciona a problemática dela. Eu só estou dando um exemplo para vocês, mas tem N itens que nós podemos fazer, mas que seja verdadeiro. Vou falar o meu, por exemplo. Quando eu tinha 19 anos, eu ainda não empreendia. 19 anos, eu ainda não empreendia. Mas eu já me sentia, Oséias, um passarinho numa gaiola.
Porque, cara, eu queria fazer as coisas, eu queria ir pra lá, pra cá, eu queria fazer. E aí o que aconteceu então? A partir desse momento, eu tomei uma decisão. Não quero mais me sentir assim. Você já se sentiu, Oséias, como um passarinho na gaiola, ao qual você tem ideias, você quer implantar, mas nem o vaso de local você tem autoridade para mudar porque você não é o dono do negócio? Já era, gente, é isso. Quando ele balançou a cabeça, conectou. Conectou. E a partir do momento que conectou, então, não é isso, Giovanni? Não é isso, Vitor? Não é isso, Carlos? Se conectou, agora ele vai me dar atenção. E o que mais nós queremos é atenção. Porque se ele me der atenção e ouvir a minha proposta, eu tenho a solução para o problema dele. Ou para atingir aquilo que ele deseja. Por exemplo, o Giovanni, talvez, eu imagino que ele tenha 2 públicos. Ele tem um público que tem uma dor e precisa ser sanada essa dor. E ele tem um público de desejo, que quer alcançar algo maior. Vamos imaginar que ele trabalhe com empresários, que já tem algum sucesso. Mas esse cara, Oséias, esse cara, Carlos, Vitor, ele não quer ficar nesse nível de sucesso, ele quer um outro nível de sucesso. Ele também tem aquele, que nem eu disse, em transição de carreira, que ele quer liberdade de tempo, quer liberdade financeira. Observa que um tem realmente uma dor, porque esse daqui desse lado, ele é o cara do ônibus, ele é o cara que tá com dificuldade financeira, é o cara que vai chegar agora para poder pagar IPTU e IPVA, e ele tá, e agora como é que eu faço? Ou o cara talvez não tenha nem IPTU para pagar porque ele não conseguiu conquistar a casa própria. Vocês entendem isso? Faz sentido o que eu tô dizendo para vocês? Conecta, cria histórias. Então o segundo passo, o processo do IMV é a Mazuquim ajudar o nosso cliente a criar uma história. Eles têm que criar a sua. Mas, gente, só uma coisa que eu vou falar e vou terminar, senão vai ficar muito extenso essa nossa conversa. Só toma cuidado para a sua história não viajar tanto e desconectar do produto principal do seu serviço. Porque a sua história tem que ser contada, uma história factível, real, mas que conecte o produto que você vende. Vamos pegar a mesma historinha lá do ônibus lotado, etc, etc, etc. Mas aí a solução que eu estou vendendo são para empresários de empresas que faturam pelo menos 50 milhões ano. Ele se conecta com isso? Não, porque não é a realidade dele. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Não, ele não se conecta. Não se conecta, porque não é a realidade que ele vive. Então a gente coloca a realidade que a pessoa vive. E quanto mais específica for, melhor. Vocês entendem? Quanto mais específica for, melhor. Maior é a veracidade, é a verdade. Ontem, às 10 horas da manhã, eu fui fazer tal coisa. É muito mais verdadeiro do que se eu falar pra vocês. Ontem eu fiz tal coisa. Ontem, às 10 horas. Dei o horário, caramba. É mais verdadeiro isso. Né? Sempre busque ser específico. Carlos, quer comentar algo sobre storytelling? Quer acrescentar? Não, a princípio não, Danilo. Obrigado. Ó, esta história será contada por todos na empresa. Então, quando eu estabeleço um processo comercial, eu estabeleço um processo também de comunicação, porque storytelling é comunicação. E aí, Giovanni, Vitor, Oséias, não é só você que tem que saber a história, é o seu time como um todo. Todo mundo que trabalha lá, todos, precisam de saber a jornada do herói. Precisa de saber o porquê que ele está vendendo aquele mouse. Uma coisa que eu vou falar para vocês também que fique muito claro, o produto é cíclico. Ô Vitor, você, por exemplo, é um dos nossos alunos na Mazuquim Plus. Você é um dos nossos alunos de gestão de tráfego. Conta aqui para mim, você acha que daqui a uns 3 anos, o Google, o Meta, ele estará exatamente da forma como está? Ou você acha que terá grandes revoluções? Eu acho que nem 3 anos, né, Danilo? Isso acontece direto, né? Muda a todo momento. E com as IAs, vai mudar muito mais. A forma como nós fazemos gestão vai mudar estratosfericamente. O que eu estou querendo dizer com isso? E eu quero que isso fique muito claro. A narrativa, o storytelling, ele tem que ser, e ele é, muito maior do que o produto, o serviço, a solução que você vende. Sabe por quê? Porque o produto que você vende, a sua metodologia, o seu serviço, ele é cíclico. Ele tem um início, um meio
e um fim. Só que a sua narrativa não. Então depois você só vai construindo outros produtos, mas com a mesma narrativa, e se precisar, só uma adaptação ou outra. Produto acaba, gente. Produto sempre vai acabar. Lembra vocês, tenta puxar na memória produtos de 5, 10 anos atrás que hoje não existem mais. Vocês vão lembrar de muitos, de vários. E por que, por exemplo, tem empresas que quebram? Como, por exemplo, nós falamos sobre processos, falta de processos definidos, etc. Um dos motivos é esse também, gente. Quebra por quê? Porque entende que o produto é a empresa, e a empresa não pode ser o produto. Faz sentido para vocês? Se, por exemplo, a Blockbuster, que é o caso mais famoso que existe, né? Ou a Kodak também, fossem empresas que a narrativa deles, o propósito, as bandeiras que se levantam, fossem o principal e não o produto, elas estariam aqui até hoje. A Blockbuster teria aceito o convite para poder comprar a Netflix, quando o funcionário deles montou a Netflix. Mas eles estavam agarrados ao produto. E quando você está agarrado ao produto, você é uma empresa de um produto. E se esse produto ele tem um fim, sua empresa tem um fim. Faz sentido? Faz todo sentido. Bom, e aí aqui eu só dei um exemplo, só que ele é tão grande, né, essa historinha aqui, que eu vou contar em partes para vocês. Olha lá. Imagine você que quando eu comecei a empreender me diziam que eu estava louco. Me lembro que na época que comecei, isso há mais ou menos 15 anos atrás, minha esposa estava grávida, tinha acabado de comprar meu apartamento e estava bem no meu emprego, com chances de crescer. Eu trabalhava em uma grande corretora e lá todos me tratavam muito bem e diziam que eu teria um futuro brilhante. O problema é que eu não me sentia feliz. Eu passava mais tempo dentro do avião do que em casa. Observa agora o ponto de conexão. Se o Vitor ele é um cara que ele não viaja, ele vai se conectar? Vai ou não vai? Não! Não vai nem um pouco. Não vai. Por isso que nós temos que, olha lá, vamos voltar, saber estabelecer o público-alvo. Se eu não estabelecer corretamente o meu público-alvo, eu não consigo criar o storytelling que conecta. E aí continua lá a história, foi uma história que eu inventei, tá? Essa história não é verdadeira não, história que eu inventei. E aí depois ele vai lá o quê? Chamada pra ação, olha lá, ó. Olha aqui, vamos lá, vamos contextualizar. Mesmo com todos achando que eu era louco em largar meu emprego, comecei a operação da M3 Consultoria em 2018. Confesso que foi muito difícil, pois estava ganhando muito menos. Comecei a ter dificuldade até para pagar as contas em casa. Não era um modelo que os clientes estavam acostumados. Eles queriam que eu fosse até eles fisicamente. Mas quando, olha, o ponto de virada. Todo storytelling tem que ter o ponto de virada. Mas quando a pandemia veio entre 2019 e 2020, o jogo virou totalmente. Agora tudo era online e aí foi minha vez. A M3 Consultoria saiu de 5 clientes para 500 clientes em menos de um ano. Hoje, ó, chamada para ação. Hoje, com 6 anos de operação, mais de 12 mil clientes atendidos, faturamento acima de 60 milhões por ano e 80 franqueados espalhados pelo Brasil. E ninguém mais achando que eu sou louco. Lhe convido, você que é corretor, quer ter mais qualidade de vida e quer ter seu próprio negócio, venha se unir à M3 Consultoria. Preencha o formulário e converse com o nosso time de expansão agora. Vocês entendem? Storytelling. Contei uma historinha, ponto de conexão, virada de chave, CTA. Construa o seu agora. Na Mazuquim, quando o cliente vem para cá, nós buscamos ajudá-lo a construir isso daqui, porque isso daqui vende mais, com isso daqui você sai da manada de ter que ficar só por preço, né? Ai, quem paga, eu quero fechar só com quem paga menos, quem cobra menos. Não é. Você tem uma história para contar, você tem um track record. Bom, terceira etapa, para a gente poder estabelecer, criar o nosso processo comercial como um todo. Quais serão os canais geradores de demanda? O que eu mais observo hoje em dia, depois que existia um negocinho chamado gestão de tráfego pago, é todo e qualquer empreendedor, inclusive dentro da Mazuquim Plus, que é a nossa escola, talvez a maioria sejam empreendedores, muita gente empreende lá dentro, fala sobre, primeiro, quando vai estabelecer o processo de venda, sobre
o tipo de canal que vai gerar essas leads, esses contatos para ele. Aí vai ser Google na rede de pesquisa, vai ser YouTube, vai ser Meta. Não, vai ser LinkedIn. Não, para o meu público é LinkedIn. Só que isso não é a primeira instância. Primeiro nós temos que passar pela etapa onde nós estabelecemos o público. Depois cria o storytelling. Depois é que você vai pensar no canal, levando em consideração algumas premissas. Quais são as premissas que eu devo levar em consideração ao escolher um canal? Seja para você, seja inclusive se você estiver fazendo assessoria para um cliente. Que é o quê? Existem N canais. Tanto no mundo online, quanto no mundo offline. Canais para quê, Danilo? Para gerar demanda para você. O que é demanda? Por exemplo, leads. Pessoas interessadas. Só que vamos lá. Se você está estabelecendo agora um processo comercial, vou dizer para você que talvez tenha uma outra possibilidade, talvez até tenha. Mas eu vou arriscar aqui que de duas uma. Ou você está começando a empresa agora, por isso que está estabelecendo um processo comercial, ou você não está vendendo. E aí você vai reestabelecer, ou mas que você nem tivesse, você vai criar um processo comercial na sua empresa. Você não está vendendo. Só que se você não está vendendo, é aquilo que a gente falou anteriormente, você não tem dinheiro. Não é verdade? Se você não tem dinheiro, você não pode trabalhar com canais que eles tenham o que a gente chama, Vitor, de fricção. Muitas fricções. Tem canais, Giovanni, estratégias, mais do que canais, estratégias, que você precisa primeiro de atrair o público. Aí depois, vamos falar por exemplo de lançamento, vai. Primeiro você vai fazer todo o trabalho ao qual você vai precisar de atrair essas leads. Depois que você atrai essas leads, você vai colocar, imaginar que seja pelo WhatsApp, coloca lá no grupo de WhatsApp. Depois que você colocou essas pessoas no grupo de WhatsApp, vai ter que alimentar com conteúdo por 3, 4, 5, 6 dias. Depois você vai criar um webinário. Observa que são várias etapas. São várias etapas. Talvez, a depender do seu produto e do seu público, não dê para você fazer isso aqui dentro de um espaço de uma semana. Talvez nem dentro de um espaço de um mês. Só que você precisa de dinheiro. E para você ter dinheiro, você precisa de vender. Então, nós vamos buscar canais que gerem demanda mais rapidamente. Que faça com que o objetivo final aconteça mais rapidamente. E existem, Danilo, canais que me gerem venda mais rapidamente? Obviamente que existem. Vamos falar de um canal de previsibilidade, como por exemplo a rede de pesquisa do Google. Se eu tenho pessoas já procurando, vamos pensar o caso do Giovanni, pessoas procurando por profissionais de desenvolvimento pessoal, empresas de desenvolvimento pessoal, coach de desenvolvimento pessoal, valor, sessão, coach de desenvolvimento pessoal. Concorda, Vitor? Vamos lá, Vitor. Que essa pessoa que está procurando já está bem mais abaixo do funil do que uma outra que vai participar de um lançamento ao qual nós buscaremos ao longo desse lançamento informar para essa pessoa que é importante que ela tenha um desenvolvimento pessoal, que para a vida dela isso é muito importante. Você concorda que esse cara outro, que na primeira hipótese, ele está muito mais preparado para comprar? Sim. Está abaixo do funil. Está abaixo do funil. Então o que eu iria aqui? Eu iria para um canal onde a pessoa já tenha conscientização do que ela precisa. Só existe rede de pesquisa de Google que tem isso? Não, tem outros canais, inclusive no mundo offline também. Como aqui é uma mentoria para nós falarmos de maneira geral do comercial, não apenas de online, eu posso dizer que tem outros também. Você pode, por exemplo, ter feiras, é porque depende do seu business. Às vezes você tem feiras específicas de uma área em si, que as pessoas que vão para essas feiras, elas já querem comprar o seu produto ou serviço. Elas já querem, elas estão indo lá justamente para poder ver isso. Quais são as novas tecnologias existentes, é para tirar pedido. Tá? Então você vai para tirar pedido ali. Mas o que eu mais entendo? Minha principal especialização quando eu falo de marketing digital é Google. Google, ecossistema Google. Então eu vou falar para vocês, olha aqui, na imagem. Um exemplo, né, gente? Quem é aluno da Mazuquim Plus sabe de cor e salteado o que é isso. Cenário de investimento-retorno. Você sabe que, se eu sei que, por exemplo, lá no Google, quando alguém digitar preço, sessão, desenvolvimento pessoal, preço, sessão, profissional, desenvolvimento pessoal, está custando R$1 para poder clicar. Quando alguém clica, custa R$1 no anúncio, e eu vou investir R$2.000, nós sabemos que nós teremos 2.000 cliques. Só que nós sabemos que nem todos os acessos são relevantes, então nós teremos uma taxa de perda de 10%. Então eu vou aqui para 1.800 cliques válidos. Resumindo a história da ópera aqui, num cenário otimista, investindo R$2.000, eu terei 360 leads, eu irei pagar R$5,56 pela lead. Se eu tiver uma taxa de venda de 40%, ou seja, a cada 100 leads que chegam para mim, eu fecho 40. A cada 10 leads que venham para mim, eu fecho 4. Se eu tiver de 40%, eu vou fazer 144 vendas e vou faturar
15.840. Da onde que saiu esse 15.840? Ticket médio, você tem que saber qual é o seu ticket. O que eu tô querendo dizer? Eu não quero nem entrar muito no mérito aqui dessa planilhinha em si. Porque quem quiser saber mais, tem o conteúdo que só fala disso. Explico, inclusive, como que se faz. Quem quiser interesse, tem lá conteúdo no próprio YouTube, que eu ensino, inclusive, lá do zero. Entra no Keyword Planner, faz isso, faz aquilo outro. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que eu vou estruturar o meu processo comercial inicial com uma mídia que me gere previsibilidade de retorno, de resultado. E que seja uma mídia que gere resultado mais rápido. Como, por exemplo, rede de pesquisa de Google. Tudo bem até aqui? A partir desse momento, acabou o marketing como fator principal. Ele termina no terceiro item, na terceira etapa do nosso processo. E por quê? Por que a terceira etapa, Danilo? Porque a próxima etapa é funil de vendas. Ô Carlos, quer falar um pouquinho o que é um funil de vendas, de maneira breve aqui? Perfeito. Funil de vendas. São as etapas que iremos passar desde do contato inicial até a consolidação da venda, onde identificaremos pontos de fricção. Então, são processos. Funil de vendas, eu costumo dizer que toda empresa tem. Só que a grande maioria, Oséias, Giovanni e Vitor, é inconsciente. Se hoje, vamos pegar aqui o Oséias. Se hoje o sócio do Oséias, ele quiser algo do Oséias, o Oséias tem o sócio. Se o sócio dele quiser algo dele, ele vai seguir uma sequência de etapas. Até ele falar realmente o que ele quer. Então imagina que o sócio do Oséias, ele conhece o Oséias, sabe que ele gosta muito de futebol. Tá? Aí ele vai chegar assim, opa, Oséias! E aí, viu ontem lá, nosso time? Pô, estamos com um time bom, hein? Pra 2025, hein, Oséias? Ninguém segura a gente. Legal. Legal. Você assistiu, né? Pô, e aí, o que você achou? Legal. Oséias, deixa eu falar pra você. Ontem eu tava conversando com o fulano de tal e ele falou que eu gostei muito, acho que faz muito sentido pra gente. Gente, sequência de etapas. Primeiro, ele saudou o Oséias, aí o Oséias respondeu. Depois, ele já anteriormente, ele já sabia o que o Oséias gosta ou deixa de gostar. Ele fez a sondagem. Ele já sabe que gosta ou deixa de gostar. Ele começou a encantar o Oséias, que era o processo final que eu estava falando. Olha, ontem eu conversei com uma pessoa que fez o que eu acho bastante legal para o nosso negócio, vai fazer bastante sentido, por causa disso, daquilo, para depois ele falar quanto que eles vão ter que investir. Ele não vai chegar, olha, ontem eu conversei com um cara, o nome dele é XPTO e eu quero que nós investimos nisso. Não, ele segue uma sequência de etapas. Ele salda, ele já tem o conhecimento dele porque sondou lá atrás, ele encanta, depois que ele encanta, aí ele chama mais no canto, né? Para poder mostrar talvez a solução, para depois falar pro Oséias, e aí, vamos fechar? Se hoje, quem aqui tem filho? Eu tenho filho. Quem tem filho, por favor, levanta a mão aqui. O Vitor tem filho, o Carlos tem filho, o Giovanni, só o Oséias que não. Olha, observe o seguinte, quando os nossos filhos eles querem algo de nós, eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 4 anos e um de 12. Né? Vou pegar o menorzinho, tá? O de 4 anos, chamado Theo. Quando o Theo ele quer algo, sabe o que ele faz? Ele também segue um funil, uma sequência de etapas. Ele chega perto de mim, aí ele vai lá, me cutuca. O pai... Aí ele já sabe que eu gosto da carinha que ele faz. Olha só, porque ele já me sondou, ele sabe. Né? A carinha... Não sei o que lá, pai. Aí ele... filho, não sei o que. Aí imagina que, por exemplo, eu não nem dei tanta atenção. Ele, pai, me chama a atenção. O que você quer, Theo? Pai, eu queria tal. Queria assistir o desenho. Ele só vai pedir algo que realmente que é o que ele quer, que é talvez assistir desenho até mais tarde, depois que ele fizer o processo de chegar até mim, de ir lá e me chamar, de fazer aquela carinha linda dele, de falar alguma coisinha que eu vou me encantar, né? De justificar que ele vai assistir com o Davi, que é o meu filho mais velho, ou seja, não, eu vou assistir com o Davi. Eu vou assistir com o Davi. Para depois ele vir falar assim, pode, pai? Eu posso, pai? O que eu tô querendo dizer com isso?
Para tudo que nós queremos ou tudo que nós vamos vender, e nós estamos a todo o tempo vendendo, nós seguimos uma sequência de etapas. Essa sequência de etapas nós chamamos de funil. O grande problema é que nas empresas não pode ser que nem o Theo, que é inconsciente. Tem que ser consciente. O grande problema é que se você não conscientiza as etapas que o seu cliente tem que realizar até que ele diga sim para você, quando, Giovanni, você contratar o seu terceiro, quarto colaborador de vendas, você vai observar que 2 colaboradores estarão indo muito bem e você vai ficar coçando a cabeça falando, por que os outros 2 ou os outros 3 vão tão mal? Sabe por que eles vão tão mal? Porque o processo de vendas, o fluxo, ele não está consciente, não está estabelecido. E se não está estabelecido, cada um faz de um jeito. E aí se você contratou o Danilo, que não entende nada de vendas, e o Oséias, que é um cara que já veio de outra empresa parecida com a tua, que entende processo de venda, ele vai bater venda. E eu não vou bater venda. Porque eu precisaria de seguir um modelo. A gente falou de processo, não falou? Eu precisaria de seguir um processo. Mas eu não sigo. Por que eu não sigo? Porque você não deixou isso claro. Então nós temos aqui, ó, um exemplo. Eu posso ter um processo, um fluxo, através de saudação, de sondagem, agendamento de reunião, reunião realizada, um follow até chegar na minha venda. Cada empresa pode ter um fluxo diferente, um funil diferente. Tem empresa que não precisa de reunião. Tem empresa que envia orçamento. Tem empresa que precisa de visita até o local. Imagina uma clínica de estética. Vai precisar de fazer o agendamento da visita. Não é assim que funciona? A partir desse momento, então, cada empresa, cada negócio, ela deve ter estabelecido para ela qual é o funil de vendas que ela deve trabalhar, que todo o time comercial trabalhará, e às vezes essa empresa precisa de ter mais do que um funil, Vitor, de vendas. Porque o funil de vendas também está direcionado, associado à sua estratégia de vendas. Sabia disso? É. Eu dei o exemplo do lançamento. Qual que é o funil de vendas de um lançamento, gente? Você precisa de gerar o tráfego, converter em lead. Não segue uma sequência de etapas? Para cada estratégia comercial que você vai trabalhar, você pode, por vezes, é natural que você tenha funis diferentes. Então, estabelecer o funil é fundamental. Depois que eu estabeleço o funil, mas antes, na verdade, de falar de estabelecimento do funil, como que eu estabeleço um funil? Osés, me ajuda aqui. Como que você estabeleceria o funil para um negócio que você tenha ou que você terá? Como que você estabeleceria isso? Estudando o processo. Me deixa mais claro isso, não ficou claro para mim. Certo. Vamos trazer um exemplo, que nem você falou de mandar orçamento ou agendar uma visita, né? O cliente ele vai chegar até nós, vai existir uma saudação. Então vamos mapear esse processo, beleza? Teve um primeiro contato do cliente. Normalmente ele vai ter o interesse de vir pesquisar, por exemplo, uma esquadria, uma porta, uma janela, enfim. O segundo passo vai ter a sondagem. Eu vou perguntar para ele o que ele gostaria de comprar para casa dele. Ah, eu quero uma porta 6 folhas. Aí eu vou perguntar para ele, você já tem o vão? Você já requadrou? Você já colocou pedras? E então vai ter uma sequência de perguntas que eu preciso saber para poder personalizar um produto sob medida para ele. Entenderam? O segundo passo. Ele, não sei, não faço ideia do tamanho e tal. Então eu preciso agendar uma medição. Então eu tenho que pegar um técnico meu, enviado na casa desse cliente, para ir lá, medir, verificar tudo, para a gente poder fazer essa fabricação. Então, basicamente, é isso que eu te falei. Eu pegaria todo o processo de jornada, desde a descoberta do cliente até ele chegar até nós, quando ele descobre a nossa empresa, até o momento onde ele faz o pagamento, ele fecha com a gente. Então, eu mapearia cada um desses processos para poder montar esse funil de vendas. Perfeito. Observa que em todas as empresas já tem isso bem estabelecido. Todo mundo já sabe. Quando o contato chega, eu primeiro faço o quê? Eu saldo essa pessoa, depois eu preciso de saber se ele é o público-alvo de fato, ou seja, eu sondo essa pessoa, eu vou sondar, eu preciso de entender
se ela vai conseguir comprar ou não minha solução. Depois disso, aí vem para a próxima etapa, eu vou encantar essa pessoa, por isso sabe que nem tem encantamento aqui, ó, tô falando já de um outro funil. Eu vou encantar essa pessoa, então tem uma etapa de encantamento para que essa pessoa realize ou vá para a próxima etapa. Ou seja, aquilo que nós colocamos anteriormente. Geralmente o funil ele já existe, ele só está inconsciente. Quando você começa a pensar, como hoje eu faço as minhas vendas? Ah, o lead chega, aí eu atendo. Aí depois que eu atendo, eu vou perguntar. Depois que eu pergunto, aí eu falo do nosso diferencial. Depois que eu falo do nosso diferencial, geralmente, aí a pessoa ela me pergunta tal coisa. Aí eu chamo ela para poder ir para a reunião. Aí eu agendo a reunião. Observa. Tá ali o seu funil. Tá ali o seu funil, tá? O que pode existir é que o seu funil seja um funil ruim. Aí é outra história. E aí nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas esse funil já existe. Tá? E aí você precisa, por vezes, melhorar o teu funil. Quer que eu dou só um exemplo? Vamos imaginar que um funil, o seu funil de vendas, por exemplo, ele não tenha agendamento de reunião e reunião realizada. Só que a sua solução ela é complexa. É uma solução difícil de se entender. E é uma solução mais cara. Ticket médio elevado. Talvez, por você não levar essa pessoa para uma reunião, você esteja tendo menos vendas. Então o teu funil, ele existe. Mas ele é um funil que não é o melhor funil possível. Se você acrescentasse essa etapa no funil, possivelmente você teria um resultado melhor. Teria mais vendas. Isso tudo é mensurável, nós temos que mensurar constantemente. E nós temos que estabelecer como quinto elemento, como quinta etapa do nosso IMV, isso que nós buscamos fazer dentro da assessoria da Mazuquim, depois que estabelece o público, depois que você cria o storytelling narrativa, depois que você define quais canais de tráfego, depois que você define o funil de vendas. Aí você vai partir para a quinta etapa, que é o fluxo de cadência. O que é um fluxo de cadência? Quer falar um pouquinho do fluxo de cadência, Carlos, por gentileza? Sim, claro. Vamos lá. Mais uma vez, fluxo de cadência são processos, tá? Ele, como diz aqui, são processos essenciais para o comercial. Então, você estabelecendo esse fluxo de cadência, você vai manter, né, além de tudo, toda a parte organização. Desculpa te interromper. Acho que só um ponto bastante importante de falar, gente. Quando eu falei sobre a questão de você ter um time comercial, por vezes, com alguns que estão performando e outros que não performam, geralmente é porque você não tem um fluxo de cadência. Por quê? No fluxo de cadência, como o Carlos depois ele vai complementar, só desculpa, tá, Carlos, te cortar para eu poder falar sobre essa parte, você vai definir, literalmente definir, o que as pessoas elas vão falar em cada etapa do funil. Então, ó, eu tenho aqui um funil que é saudação. Como que a pessoa vai saudar? Você vai estabelecer, Giovanni. Você vai estabelecer, Vitor. A pessoa ela vai falar assim: olá, boa noite, tudo bem? Prazer, meu nome é Danilo, faço parte do time da Mazuquim. Seu nome é Giovanni, perfeito? Ela vai falar desse jeito. Você vai estabelecer por onde ela vai falar. Ah, vai ser por ligação. Vai ser por áudio de WhatsApp. Será por mensagem de texto. Será um e-mail. Enfim. Então, pode falar, Zé, fica à vontade aí. Para desenvolver esse funil, né, numa empresa, por exemplo, que tem um funil inconsciente, ele precisa pegar e mapear todo esse funil inconsciente e depois vir lapidando através do PCI, do público ideal, no caso, seria isso? O mundo perfeito, se você não tem experiência no comercial, é se associar com alguém que tem essa expertise. Certo. Por quê? Definir o funil de vendas, que já está no inconsciente, é simples, porque é só você parar e pensar, como que hoje eu vendo? Aí você é uma sequência de etapas, sempre é. Aí você define, você escreve, é isso, aquilo outro. Só que o que vai dizer para você se esse funil é bom ou não? Você terá então que pagar para ver. Lembra que eu falei do dinheiro e do tempo? É a mesma pegada aqui. Ou você pagará para alguém implantar para você, porque já sabe que esse funil para tua área é a ideal, né? Ou você terá que testar. Então é tempo, você está pagando com tempo. Entendi. Porque você vai ter que ir gerando demanda, errei, não tinha reunião, aí tinha que ter reunião, né? Ou tinha reunião e não deveria ter reunião, aí aumentou a fricção. Tem tudo isso, tá? Meu produto agora é o inverso. Minha solução ela é de ticket médio baixo. Tomada de decisão rápida. Eu alugo caçamba.
Aí eu alugo caçamba de entulho, a pessoa me liga aqui. Aí eu vou lá, olá, boa noite, tudo bem? Prazer, meu nome é Danilo, faço parte do time da Mazuquim, de aluguel de caçambas. Pode falar o seu nome por gentileza? Aí a pessoa, meu nome é Carlos. Oi, Carlos, como eu posso te ajudar? Eu tenho uma caçamba, eu preciso de uma caçamba, eu tô fazendo uma reforma aqui na minha casa, não sei o que. Maravilha, Carlos. Nós temos caçambas de várias cores diferentes. Eu tenho caçamba vermelha, caçamba amarela. Eu tenho caçamba com maior profundidade, com menor profundidade. Eu tenho possibilidade de um plano de você ficar 7 dias, 14 dias, 30 dias. E eu gostaria de agendar uma reunião com você. Meu Deus do céu. Não vai vender, não vai vender. Ele quer a caçamba, caramba. Ele tá fazendo a reforma. Tá certíssimo. Não é isso? Mesmo. Então é aquela questão. Aí essa pessoa, nesse exemplo que eu dei, ela implantou esse funil, com esse fluxo de cadência aqui. A partir desse momento, então, ela vai ter que, com o tempo, descobrir que ela não está conseguindo alugar tantas caçambas. Por quê? Porque ela está fazendo muita fricção no funil dela. Então é sempre isso, gente. Ou eu pago com tempo, ou eu pago com dinheiro. Esse é o ponto-chave. Carlos, quer complementar? Eu te interrompi, na verdade, na parte do fluxo de cadência. Não, imagina. Então vamos lá, o fluxo de cadência são processos que nós estabelecemos, processos de atendimento, porém, eles não são só processos, eles têm que estar adequados conforme o nosso business, nosso público. Caso contrário, o exemplo da caçamba. Uma pessoa que está com urgência. Olha, mas qual tipo de caçamba? Caiu a ligação, chama o outro. Eu não quero conversar, eu quero uma caçamba. Né? Então, são os processos que nós estabelecemos conforme a nossa real necessidade. Legal. Quando terminar os slides aqui, eu só vou querer compartilhar rapidinho com vocês um exemplo de fluxo de cadência desenvolvido, assim também como que nós encapsulamos tudo isso. Mas, basicamente, e para ficar muito claro, nós vamos estabelecer, então, a cada etapa do funil, saudação, sondagem, cada etapa, quais são as mensagens que serão enviadas. Se a pessoa não responder, quantas vezes nós vamos chamar essa pessoa novamente, por onde que nós vamos chamar essa pessoa, o que nós vamos dizer para chamar essa pessoa novamente em cada etapa do funil, não só na saudação, não só na sondagem, se tiver eventualmente encantamento, no encantamento, agendamento de reunião, em cada etapa nós vamos estabelecendo isso daqui que está disposto. Ó. Um exemplo aqui, ó. Aqui, ó, fluxo de cadência, etapa de sondagem. Então eu tenho aqui escrito, tá pequenininho, mas ó, maravilha, Paloma, neste momento precisarei de saber 2 informações fundamentais para que eu possa começar a construir. Ou seja, isso aqui é o teu time comercial tem que ter. Porque o teu time comercial vai falar, vai ser, a linguagem será única destes. É óbvio, é natural que você terá profissionais, uns que têm mais skill para poder fazer venda, outros com menos skill, venda para o seu produto específico, para a sua solução. Então é claro que você terá algum tipo de volatilidade no resultado. Mas quando você define o que cada um vai falar, dando poucas margens para essa pessoa mudar, a não ser que o resultado esteja ruim, e aí você, junto com essas pessoas, você vai instituir outras mensagens, inclusive em canais diferentes, porque também muda, viu, Vitor? Também é cíclico a comunicação. Eu dei um exemplo. Boa noite, prazer, meu nome é Danilo, faço parte do time da Mazuquim, seu nome é Vitor, perfeito? Pode ser que essa mensagem funcione hoje muito bem, para a pessoa me responder e falar, sim, aqui é o Vitor. E daqui a pouco ela para de responder. Aí daqui a pouco eu tenho que mudar, seja a mensagem, seja por onde eu estou engajando. Então você sempre tem que estar analisando e trocando com o teu time, para ver se tem que mudar o fluxo de cadência. Mas você define as mensagens, você define o que você quer nessa etapa. Então, por exemplo, nessa etapa eu quero saber a área de atuação, qual é a maturidade do negócio. Isso aqui é só um exemplo de um fluxo de cadência, tem que fazer do seu, né? Referente ao seu, mas o que você quer dessa etapa que você está? Assim como, deverá existir ao menos 6 tentativas nessa etapa, via WhatsApp ou via ligação, que é o canal. O espaço entre uma mensagem e outra deverá ser de um dia, e nas 3 iniciais e depois, nas 3 últimas, por semana, semana 1, semana 2, semana 3. Você estabelece já tudo. Aí, Vitor, Giovanni, Maílson, gente, vocês têm o que mensurar. Porque é simples, se o teu time comercial não estiver fazendo, você já sabe onde que está o problema, você não está vendendo. Ele não está seguindo o fluxo de cadência. Se você disse que a mensagem tem que ser essa, ou aquela, e ele não está seguindo nenhuma delas, e ele está parando na etapa do funil, é só você chegar nele e falar, olha, você precisa de seguir essa ou essa. Talvez sanou o problema. Se você sabe que a pessoa ela tem que chamar dia 1, dia 2, dia 3,
semana 1, semana 2, semana 3, e a lead chegou há uma semana atrás, ela só chamou uma vez e não chamou mais, você já sabe que ela está com problema no fluxo de cadência. Talvez o problema esteja aí, de não estar vendendo. Vocês observam que o fluxo de cadência, ele é tão importante que ele consegue fazer com que você enxergue claramente o porquê que você não está vendendo? Ele consegue fazer com que você enxergue claramente o porquê que você não está vendendo. Por isso que ele tem que ser estabelecido e bem estabelecido. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um arquivo. Bom, e aí depois de tudo isso, depois que, vamos voltar? Ó, primeiro, defini o público. Depois, criei a narrativa. Terceiro, escolhi os canais. Quarto, defini o funil de vendas. Quinto, defini o meu fluxo de cadência. Sexto, como que eu vou controlar tudo isso daí na mão? Como que eu vou controlar tudo isso daqui com folha? Ou até mesmo com planilha de Excel? Não rola, não dá. Se você quer ter um negócio escalável, ou escalonável, enfim, você precisa de ter um sistema. Então é importante que nós tenhamos um sistema, para que o próprio sistema, nós coloquemos o funil, para que nós possamos criar e alimentar o fluxo de cadência, para que esse sistema nos diga se tem algum colaborador que não está seguindo esse fluxo de cadência, para que rapidamente, quando a gente abrir o sistema, olhar para ele, já sabe. O fulano de tal ou a fulano de tal não está conseguindo agendar a reunião por causa disso, ó. Olha só, ela não tá chamando as leads. Tá parando na sondagem. Ela não tá chamando, tá ficando uma semana de distância. Ó, nós não estamos conseguindo sair da etapa de saudação. Por quê? Porque o sistema tá mostrando que a pessoa tá demorando, aqui ó, a Ana, o Paulo, tá demorando 1 hora para chamar lead esfria. Esse é o problema. Vocês observam? Você já tem exatamente mas você tem métricas, dimensões, KPIs, indicadores-chave de desempenho, para você poder entender, pelo menos ter um norteamento do que você precisa fazer com o seu comercial, para que o teu comercial agora, ele entre no prumo novamente e atinja aquilo que você precisa que ele atinja, que são as vendas. Aí nós criamos dentro da Mazuquim um sistema chamado HelpKim, que ele serve para isso. Em essência, ele serve para isso. Tem também a parte de relatório, que ele mostra relatório lá em tempo real, de Google, de Meta, etc. Mas o sistema nós criamos com esse intuito. Ajudar empreendedores a atingir meta de vendas, a atingir meta de faturamento. Então ele engloba tudo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um pouco mais dele. Vou só terminar aqui a parte dos slides. Em suma, quando nós vamos estabelecer então processos comerciais, é isso. São essas 6 etapas que nós tivemos, que eu mostrei para vocês aqui. Estabeleceu essas 6 etapas, é óbvio que aqui é um conteúdo, que inclusive eu estou olhando aqui pro meu relógio, aqui pro meu celular, são 20 horas e 22, tem um tempinho que a gente está conversando, não dá para entrar em cada etapa, né, Giovanni e Vitor, e destrinchar muito sobre. Tem que falar mais rapidamente, olha isso, o fluxo de cadência é isso, tem que estabelecer assim, assado. É óbvio que em cada uma dessas, quando você se debruçar no seu negócio, você tem que realmente se debruçar. Você tem que realmente, assim, criar de uma forma ao qual você acredite que seja a melhor forma possível. Estabelecimento do público-alvo, qual canal que você vai trabalhar, o seu storytelling. Então, gaste tempo, invista tempo em fazer cada uma dessas etapas. Tá? E aí nós temos o quê? Só algumas considerações importantes finais. Ao escolher as pessoas que formarão seu time, pense... Neste momento, aquilo que eu disse, nesse momento é melhor pagar com tempo ou com dinheiro? Qual momento você está? Né? Estabeleça reuniões semanais para analisar como estão as métricas de cada vendedor e seja rico. Peça para olhar como este está seguindo o fluxo de cadência. Então, se você puder todo dia fazer reunião com o seu colaborador, faça. Venda, meu amigo, é pitbull. Se você não ficar como um pitbull com o seu time, não rola não, é pitbull mesmo, tem que ser. Não, mas eu vou contratar a pessoa super validada. Na hora, no primeiro momento que essa pessoa super validada, ela enxergar que, ó, é tranquilo, por mais que ela queira, ou melhor, tenha um histórico de vender, etc. Tem um dia ou outro que você acorda, já um pouquinho mais de preguicinha, não tô tão bem, não vai performar. Quem tem que zelar pelo negócio somos nós, que é o último ponto ali, ó, lidere pelo exemplo. Então, é fazer reunião,
é você, se não se desenvolveu em vendas, se desenvolver em vendas, para que você não somente faça a reunião / treinamento, mas participe do processo de venda também. Não adianta nada, vamos lá, eu falar para o Vitor, olha, utilize conversões otimizadas no Google, né? Ele é meu aluno de Google. Utilize conversões offline, e aí eu não uso. Que exemplo que eu sou? O Vitor ele ia olhar para mim e falar assim, mas você não usa, por que você quer que eu use? Se é bom, por que você não usa? Ou eu estou errado? Exemplo, liderar pelo exemplo. Lidere pelo exemplo. Crie momentos de treinamentos onde você e seus vendedores irão vender um para o outro. Isso é importantíssimo. O seu vendedor, o seu orientador, quem está trabalhando no seu time tem que ter orgulho de trabalhar com você e tem que ver que você tem qualidade. Por isso você tem que se desenvolver dentro dessa área. Por quê? Porque ela é a área principal do nosso negócio. Sem ela a gente não consegue alimentar as outras áreas. Ela é quem alimenta todas as demais. Então fica aqui a minha chamada para poder pegar esse conteúdo, revisar, estabelecer os processos, estabelecer um comercial realmente que você consiga entender o que você precisa de fazer, se não estiver funcionando, o que você pode fazer de diferente, qual é o ponto de fricção que existe e está, e que desperte em ti essa vontade de querer aprender cada vez mais comercial, porque é o futuro do seu business, né? Não é uma relação de você crescer só, é uma relação de você se manter. Mais de 70% das empresas vêm a falir nos 2 primeiros anos, hein? Cuidado. Por fim, você é o piloto da nave, todos os demais são seus passageiros, então não coloque a culpa por estar caminhando numa rota errada em seus passageiros. Assuma seu protagonismo, tome decisões, tenha energia e faça acontecer. Aqui eu terminaria a nossa mentoria. Eu só quero pedir a licença para vocês, porque eu quero tangibilizar o que eu disse nessas 6 etapas. Vocês me dão essa permissão só de mostrar, compartilhar minha tela para vocês? É rapidinho. E nós finalizaremos aqui, gente, ó. Com certeza. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o slide, sobre a questão de quando você vai contratar um colaborador, se você vai escolher pagar com tempo ou com dinheiro, né? Na sua experiência, tem um ponto de equilíbrio aí? Qual que seria o melhor mundo? Tem alguma dica com relação a essa parte? Eu tenho sim. Ou tudo depende do momento? Por exemplo, se eu estou com tempo disponível, vou pagar com tempo, mas se eu não estou com tempo disponível, mas tem um ponto de equilíbrio ou não? Se você tem o recurso financeiro e tem o tempo, vamos dizer. Não, assim, você tocou num ponto importante, assim, é o momento, né? Você tem um momento, é claro que o momento ele é fundamental, mas não adianta nada também. Eu não estou no momento que eu possa pagar o salário de 5 mil reais. Meu colaborador, ele, enfim, teria que ser 5 mil reais. Mas eu preciso de um novo colaborador, eu vou pagar só 1.600 reais para esse colaborador aqui. Mas se o seu processo ele é complexo de ser executado, você não está investindo 1.600 reais, até porque não fica 1.600, CLT, etc, vai ficar muito mais. Você está gastando, então não vai adiantar nada você contratar. Aí você tem que ser criativo. É por isso que assim, ó, o que é a questão? Eu não quero fugir da sua pergunta. Primeiro ponto depende do momento, depende da complexidade daquilo que tem que ser executado. E aí você vai, obviamente, também compreender o seguinte, qual que é o timing que eu estou e o que eu quero, por exemplo, para 2025. Eu quero acelerar crescimento ou estou no momento de descoberta ainda do meu negócio, de criação de processos, validação de processos e assim por diante. Não, estou no momento de aceleração, estou no momento de fazer acontecer, de crescer, de ir para cima, não sei o quê. Você tem que trazer pessoas que já estejam nesse nível, porque senão você vai, quando você contrata um colaborador, um mês, 2 meses, na verdade, você tem, você imagina que fosse produtividade, você perde produtividade geralmente, principalmente se é uma área consultiva, né? Você tem todo o processo de ensinar essa pessoa, passar os processos para ela, mesmo que esteja tudo muito bem estabelecido, ela ainda comete por vezes alguns deslizes, alguns erros, então você tem que treinar, aí treina de novo, aí corrige, treina, e ainda pode ser que você chegue no momento que você fale, poxa, não era a pessoa correta, não era a pessoa ideal, então volta o ciclo de novo. A chance de você olhar e falar não era a pessoa ideal é muito maior se você trouxer uma pessoa que você vai ter que ensinar todo o processo para ela. É diferente. O Giovanni, ele é um cara que começou agora. Ele não tem experiência nenhuma, 0, tá? O Vitor é um cara super experiente, que já trabalhou na mesma área, inclusive, que a minha empresa. A partir desse momento, então, se eu quero rampar rápido, acelerar, eu tenho a opção do quê? De pagar R$ 1.600 para o Giovanni ou R$ 5.000 para o Vitor. Se eu posso pagar os 5 mil para o Vitor, é o Vitor, não tenha dúvidas quanto a isso. Né? Porque talvez, inclusive, o Giovanni ele vai mais me atrapalhar agora do que me ajudar.
Deu para compreender? Então Nossa, depende do demais. momento, depende de produto, serviço, depende da sua maturidade do negócio, né? O meu processo, Giovanni, Vitor, Osés, ele é tão bem estabelecido que se eu colocar meu filho de 12 anos, ele consegue fazer. Pô, então vai lá e contrata. Você não vai pescar, é bobo ficar pagando profissional super caro se qualquer um ali faz, ou melhor, se pessoas menos experientes fazem. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer para vocês? Então depende muito do business, do momento, o timing que você está, né? Se tem ou se não tem a possibilidade de você pagar com tempo, pagar com dinheiro. Perfeito. Fechou? Foi dada a resposta? Foi dada a resposta? Foi. Nossa, demais. Ó, então aqui, ó, o que que acontece? Vamos lá. Primeiro, antes de eu sair daqui, vou vir pra cá. Isso daqui é um fluxo de cadência. Isso aqui é um fluxo de cadência. Então aqui, ó. O que que eu tenho aqui, ó? Etapa. Saudação. Mensagem que o Giovanni, que é meu colaborador, pode enviar. Olá, muito boa tarde, tudo bem? Prazer, meu nome é Danilo, sou orientador educacional, seu nome é Paloma, perfeito? Mensagem 2 que ele pode enviar. Olá, muito boa tarde, tudo bem? Seu nome... Ou seja, mensagem 3 que ele pode enviar. Mensagem 4, na etapa de saudação. Dê preferência via áudio, via WhatsApp. Repetição, formato e espaçamento da comunicação. Deverá existir ao menos 6 tentativas. O espaço da mensagem outra deverá ser de um dia nas 3 primeiras mensagens. Deverá utilizar abordagens diferentes em áudio e texto. Assim como incentivos diferentes para que a lead responda. Se você puder deixar de ser mais até específico, é melhor. Por exemplo, esse fluxo de cadência aqui, eu olhando aqui em reunião aqui com vocês, eu já falo, dá para melhorar. Por que dá para melhorar? O que é isso? Incentivos diferentes. É vídeo que você quer mandar? O que você quer fazer? Então deixa claro. Fala assim, ó, Vitor, você que é meu colaborador, tem um banco de vídeos que você pode enviar para as leads que estiverem nessa etapa, que elas vão se reengajar, tá? Tem conteúdo em blog que você pode mandar, né? Tem uma matéria que a gente saiu na Exame que você pode mandar. Você entende? Então deixa claro, específico. Porque você vai deixar pro teu colaborador fazer isso daí, meu amigo, aí pode ser que não seja tão legal, né? Assim, não saia coisa boa. Enfim. Segunda etapa, mesma coisa, gente. O que eu quero? Qual é o objetivo? Qual é a mensagem? Qual é o espaçamento? Terceira etapa, encantamento. Qual é a mensagem ou as mensagens? Dicas para a pessoa. Ó, dica, nesta etapa a lead já deve estar bastante engajada. Então você chamará para a ação principal de valor, que é o agendamento de reunião. Nesse caso aqui, desse fluxo, desse funil, tem agendamento de reunião. Então só faça se de fato a lead estiver engajada. Procure criar escassez do tempo do closer. Quem é o closer? É o cara, a mina, que vai fazer a reunião. Então eu vou colocar que a pessoa que tem menos tempo possível, é o maior especialista do mundo naquilo, para que o Vitor queira ir para essa reunião. Você entende? Isso tem que ficar claro para o Giovanni que eu contratei agora, meu novo colaborador. Ele tem que ler isso daqui e entender. Isso aqui é feito o quê? Durante o processo de adaptação do seu colaborador no seu negócio. Enfim, resumindo a história aqui, ó. Você estabelece tudo isso daqui, todas as etapas, nesse documento. E aqui, que eu queria mostrar para vocês, é um exemplo. É um exemplo não, é o HelpKing, que é o nosso software que nós criamos, que, por exemplo, ó, aqui a relação do IMV está aqui, ó, IMV cadastrar. Então, etapas do funil. Aqui você vai colocar as etapas do funil do seu negócio. Próximo. Depois que você colocar as etapas do funil, você vai colocar quantas leads que você precisa de receber para poder atingir o seu objetivo. Você vai colocar na etapa de saudação qual é a porcentagem das pessoas que tem que ir para saudação. Você vai colocar na etapa que eu selecionei saudação, sondagem, encantamento. Qual é a porcentagem na sondagem? Qual é a porcentagem no encantamento? Ó, tem 2 de 5. Você vai passando cada etapa. O que eu estou querendo dizer? Tudo que eu expliquei para você aqui, cadê? Apresentação do slide atual. Tudo que eu mostrei para você aqui, tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui. Você aplica dentro do sistema. Tudo fica encapsulado dentro do sistema. Que é a 6ª etapa do IMV. Colocar tudo para que você tenha esse overview, para que você consiga, obviamente, acompanhar o seu time e, obviamente, para que você consiga também ter você mesmo que está fazendo as vendas, ainda mesmo que não seja o seu time, fazer com que as suas vendas elas sejam conscientes, gerar conscientização nas vendas. Vitor, alguma pergunta? Não, Danilo, tranquilo. Legal. Giovanni, alguma pergunta? Não, também não.
Maílson, não sei se está por aí, se quiser depois colocar algo também, viu, Maílson? Fica à vontade. Osés, mais alguma pergunta? Boa noite. Opa, Maílson, boa noite. Alguma pergunta, Maílson? Opa. Assim, eu fiquei na dúvida ali sobre dar sequência ali no fluxo de cadência. Por exemplo, você estabeleceu primeiro o fluxo e aí depois você vai cumprindo as atividades dentro ali do fluxo, né? No caso, quando a gente utiliza o WhatsApp, a gente vai, por exemplo, faz a saudação, depois a sondagem e vai avançando ali no fluxo. E eu vi que você sugere que vá medindo, tipo, quantos que passou de uma etapa para outra. No caso, o sistema de vocês, ele automaticamente integra ali com o WhatsApp ou o vendedor ele teria que ir preencher, por exemplo, eu fiz um atendimento aqui na etapa de sondagem, passei da sondagem e fui para outra etapa. Ele vai lá e alimenta o CRM. Ou isso ele conseguiria fazer automaticamente, ele integrando pelo WhatsApp, por exemplo? O nosso vendedor ele tem que alimentar. No caso, o seu vendedor ele tem que alimentar. Quando ele saudar, ou seja, vem a lead, está em aguardo. Fiz a saudação da lead, em saudação. Está em sondagem, sondagem. Né? Encantamento, encantamento. Ou seja, é o próprio profissional que faz a alimentação. Perfeito, entendido. E aí o sistema já vai dando esse relatório e ali por ali que a gente vai gerenciando a equipe, né? Isso, eu mostrei de maneira muito curta, né? Mas ali nesse sistema que eu estava mostrando, ele, por exemplo, tem uma parte chamada comercial funil de vendas. Quando você entra em funil de vendas, aí ele vai mostrar para você, por exemplo, que está abaixo. Então imagina que a etapa de encantamento esteja abaixo da meta. Nessa etapa de encantamento que está abaixo da meta, vai aparecer uma lâmpadazinha. Você vai clicar nessa lâmpadazinha e vai ter uma explicação. Então lá, por exemplo, vai estar dizendo assim, olha, você está abaixo da meta no encantamento, os possíveis motivos são esses. O que eu encontrei dentro do sistema, que pode ser que esteja ocasionando você estar abaixo da meta, os motivos são esses e estes. E o fluxo de cadência que você deve seguir é o que está abaixo. E assista esse vídeo aqui também para você poder se relembrar como que você pode fazer com que as pessoas ultrapassem a etapa, ou melhor, nesse caso, se ele não foi para encantamento, é sondagem. Que as pessoas possam sair da sondagem e vir para essa etapa, que é a etapa de encantamento, porque ela está abaixo da meta, porque as pessoas estão parando na etapa de sondagem. Então o que acontece é o seguinte, você tem uma visão clara de quais são as fricções do seu comercial, e você tem também o segundo momento, que é o que fazer para poder eliminar ou reduzir essa fricção, né? Inclusive entendendo também que às vezes não está no comercial, mas está no marketing. Vamos dar um exemplo. Sim. As pessoas estão parando na sondagem. Será que o seu comercial não está seguindo o fluxo de cadência? Não está, eu validei, está seguindo o fluxo de cadência. Será então que não é lead irrelevante? Aí o próprio sistema também informa para você, porque quando o seu time comercial alimenta, ele coloca se a lead é relevante, muito relevante ou irrelevante, até para o algoritmo do Google, do Meta, eles poderem trabalhar com essa informação. A partir do momento, então, que o sistema ele enxerga que, exemplo, 60% das leads elas estão sendo classificadas como irrelevantes, o próprio sistema já fala, olha, o problema aqui está em marketing, o problema está em leads irrelevantes, então tem que melhorar a segmentação, tem que fazer algo de diferente. Entendido. Ele dá esse feedback, né, para o vendedor. Exatamente, dá o feedback para o vendedor, sempre enfatizando o quê? Né? Porque é muito importante ser dito isso, que tem que ser uma relação constante de aprendizagem e de ensino no nosso negócio, né? Por exemplo, tem vendedor que, o Vitor ele é vendedor e aí o Vitor está abaixo da meta. Aí o Vitor, ele tá com receio lá de até perder o emprego dele, porque ele está abaixo da meta e não está conseguindo vender. Aí o Vitor, sabe o que ele começa a fazer? Sabe, o Carlos, que ele começa a fazer? Colocar tudo irrelevante. Tudo ali de irrelevante. Por isso que o líder comercial ou o dono do negócio tem que fazer as reuniões semanais. Tem que pegar e falar assim, Vitor, deixa eu dar uma olhada aqui. Ou então tem no próprio sistema, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nas conversas. Deixa eu ver. Por que você colocou o Carlos como irrelevante? O Carlos era público-alvo ideal. Não era pra você colocar como irrelevante, enfim. Então tem que ser feito todo o sistema, ele apoia, mas o mais importante do que o sistema é o fluxo como um todo. A primeira etapa, segunda, terceira, quarta, quinta, e aí o sexto, que é o sistema, ele vai apoiar você
para você poder entender realmente o que está acontecendo para você poder tomar decisões. Perfeito. Pode falar, Carlos. Até pegando um gancho, é o que nós precisamos massificar na nossa cabeça. O fluxo de cadência não é para termos as coisas organizadas somente. É para estabelecermos um padrão que, através desse padrão, conseguiremos mensurar resultados. Entendeu? Então, a partir do momento que tem que seguir rigorosamente porque o Danilo, meu chefe, quer, e se eu não fizer ele vai ficar bravo? Não. O que precisamos entender, seguir o fluxo de cadência, vamos ter subsídios para mensurarmos resultados. Então, isso que é o mais importante que nós temos que entender, mensurar resultados. Se a campanha está sendo efetiva, se o problema é no comercial, se o problema é na lead. Então, é essa a importância. Até só para ratificar essa importância junto a vocês, não é só para ter uma organização. Organização é fundamental, mas não é o todo, né? Você tem que ter o estabelecimento desse método 1, 2, 3, você sabe o que está acontecendo. E a parte importante, que mesmo que você... porque assim, se você não tem um sistema, qual que é o problema? Você tem mais dificuldade de entender se a pessoa, o seu time comercial, mesmo se for um time maior, ele está realizando aquilo que precisa de realizar do fluxo ou não. Nesse sistema, por exemplo, que eu mostrei no HelpKey, tem uma parte que você clica lá, IMV alertas. E aí ele mostra em cada etapa do funil a inconformidade. Então você consegue saber, o Vitor é meu colaborador, ele é meu vendedor. E aí eu consegui encontrar que tem 10 leads que estão em inconformidade no encantamento. Aí eu clico lá em ver as leads, aí eu entro nas leads e eu vou observar o que aconteceu com cada uma dessas leads, por que elas estão com inconformidade. Por que essa lead, ela está 1 semana sem engajamento, 2 semanas sem engajamento, e aí eu tenho agora o quê? A possibilidade simples, só de ter olhado lá o sistema e falar, Vitor, eu estou aqui observando, até mandei a imagem logo acima para você, tem aqui as 10 leads, o Maílson, o Giovanni, o Oséias, o Carlos, o tralalalalalalala, eles estão mais de 1 semana sem engajamento, o que está acontecendo? Então é uma relação de você também coletar feedback em base do quê? De informações. E não simplesmente coisa que, por vezes, nós encontramos muito. Vamos para a reunião comercial. Ô, Vitor, por que a gente não está vendendo? Fala aí para mim, quais são as suas percepções? Não vai dar certo. Se você não tiver um padrão, tá mensurando, e entender o que está sendo feito de errado, o Vitor vai continuar não vendendo. E eu vou dizer mais, tem o Vitor e o Giovanni. O Vitor não está vendendo nada, o Giovanni está vendendo muito. Você vai ficar à mercê do Giovanni? Vai ficar à mercê do Giovanni? Não pode. Tem que ter padrão. Você ia falar alguma coisa, né, Osés? Eu gostaria de saber se o método IMV, a implantação, se dependendo do tamanho da equipe comercial da empresa, por exemplo, se a gente pega uma empresa que é inexperiente, que nem é o fluxo inconsciente, ou pega uma que tem uma equipe comercial mais ou menos ali de 2, 3 pessoas, ou uma grande, tem algum desafio, alguma dificuldade nessa implantação? Não, pelo contrário, e que tem muitas, né? Assim como tem muitas que não tem, que é inconsciente, tem muitas empresas que o problema dela, muitas vezes, é só realmente, viu, Giovanni, lead. Trazer quantidade e qualidade. Não tem problema no comercial. O comercial dela é bem estruturado. Ela só tem problema com agências, né? Que não gera quantidade e qualidade. A partir desse momento, então, você pega o IMV e só copia e cola o que ela já faz na empresa dela. Entendi. Entendeu? Porque já dá certo. Entendi. Beleza? Alguém mais, gente? Quer trocar aqui? Quer falar alguma coisa? Quer trazer algum ponto? Giovanni, Maílson, Vitor? Não? Para mim tá Tá ok. bem tranquilo. Legal. Tranquilo. Carlos, quer trazer mais algum ponto? Não. Gente, então eu vou finalizar por aqui. Eu espero bastante que essa 1h30 que nós ficamos, um pouco mais de 1h30, tenha ajudado de alguma maneira, tá? Se pelo menos, eu nunca tinha ouvido falar do fluxo de cadência, eu ouvi falar agora, ou eu não entendi direito, agora eu entendo, eu vi que existe uma solução para isso. Se pelo menos isso tiver despertado em você, eu já estou feliz com o tempo que nós passamos aqui, tá? Então esse foi o grande Giovanni. Pode falar, Giovanni. Para mim que tô começando, foi uma expansão de consciência e tanto. Eu quero agradecer o Carlos por ter feito o convite, você, Danilo, pela forma didática com o que trouxe para a gente aí, e desejar sucesso para todo o pessoal que está assistindo aí. Achei muito bacana, para mim foi muito esclarecedor. Obrigado mesmo, foi um presente de Natal para mim, muito top.
Muito legal. Eu já fiquei muito feliz. Olha, aquilo que eu digo, né? Se durante uma transmissão, uma palestra, uma pessoa pelo menos conseguir extrair algo positivo e, claro, depois implantar, já valeu super a pena. Então, gente, agradeço a todos pela disponibilidade de tempo, agradeço a todos pelas perguntas realizadas. Fiquem atentos que nós sempre vamos fazer mais mentoria. Sempre temos, na verdade, de assuntos diferentes, daquilo que nós mais entendemos. Nunca nós vamos falar daquilo que nós achamos. É só daquilo que nós praticamos no dia a dia. Então, se eu falo de vendas é porque eu tenho uma veia para vendas. Se eu falo de Google é porque eu tenho uma veia para Google, tá? E já adianto aqui também, se eu não falar mais com alguns de vocês, um Feliz Natal, tá, gente? Que 2025 seja maravilhoso para todos nós. Muito sucesso. Um grande abraço, gente. Ótima noite. Estamos sempre online.